quando as mulheres engravidavam, elas, né, não podiam sair caçar. Então, elas ficavam, nesse momento, já no Neolítico, elas começaram a se formar os primeiros grupos, né? Onde eles começaram a fixar as primeiras moradias. Eles começaram a ser seminômades. Eles começaram a ficar mais em tribos, digamos assim, né? Então, o que aconteceu? Elas começaram a observar que elas comiam uma fruta, elas comiam algo, ou alguém comia algo, e jogava a semente. Aquela semente germinava. E ali nascia uma árvore, nascia algo que dava frutos. Então as mulheres começaram a ser as primeiras a criar agricultura, digamos assim. Então elas observavam, né, que se deixasse uma sementinha ali, ou fizesse uma mudinha, aquilo iria crescer, né, e iria dar frutos. Então, a partir desse momento, né, dessas pequenas observações, eles começam a criar agricultura. E o que acontece? Vocês podem ver em casa. Sempre não uma mãe, uma avó, assim, não fala assim, em tal lua tem que plantar isso, ou plantar aquilo. Se cortar o cabelo na lua minguante, o cabelo mingua. Eu não corto o cabelo na lua minguante, porque é coisa de antigo, né, mas porque o cabelo vai diminuir. Então, isso demonstra como a observação do tempo, ela é muito característica nossa, de todo mundo. Professora, mas o que tem a ver a lua com o tempo? Porque existem muitos calendários que são lunares e solares, ou lunisolar. A professora Jair vai explicar. E isso, toda essa observação começou lá, né, há 4 milhões de anos. Então, muito além, antes da própria escrita. Mas isso foi se desenvolvendo, mas como que chegou até os dias atuais? Essa que é o nosso objetivo, o que a gente tem que chegar a isso. E eu gostaria de fazer essa pergunta, e eu quero que alguém depois, quem tiver, me diga, vocês vão dizer, né, óbvio, que calendário que a gente utiliza? Vamos ver, né, se alguém vai dizer. Claro que não, porque, né, essa professora é meio retardada às vezes. Então, olha só, que engraçado você observar isso. Então, todas essas demarcações de tempo, elas já existem há quantos anos, né? E tudo isso, ela se dá pela observação dos corpos celestes. E essa observação de corpos celestes, ela é muito importante porque, além de marcar o tempo como aconteceu no princípio, né, mudança de estações, eles contavam também durante muito tempo as gestações das mulheres, né, porque em tal lua ela engravidou, em tal lua ela irá ganhar um bebê, né, em tal lua foi tal colheita, a gente plantou a colheita, em tal lua a gente vai colher a colheita, né. Ela também serviu como rituais, como formas religiosas mesmo. Outro povo, né, que também utilizou muito e elaborou calendários muito interessantes foram o povo sumério, né, da Mesopotâmia, e o egípcio. O sumério, eles tinham um calendário dividido em 12 meses, divididos em 30 dias. E os egípcios, eles também tinham um calendário, porém eles utilizavam as fases da lua a princípio e depois eles passaram a utilizar o movimento da estrela Sírius. Essa estrela Sírius, ela fica bem próxima ao Sol. Eles não utilizavam o calendário solar, mas eles utilizavam a estrela Sírius como base do calendário. Essa estrela, ela passa próximo ao Sol. E a cada 365 dias, né, ela passava perto ela brilha muito no dia perto da inundação do Nilo.
Então, o Heródoto, né, que foi o grande historiador antigo, ele falava que o Nilo foi o grande fundador do Antigo Egito, né? Então, o Egito, por si só, tinha um calendário, nunca esqueçam disso, e esse calendário era baseado a partir era um calendário lunar, após ele começou a ser baseado também na estrela Sirius. Não era um calendário solar apenas, mas também baseado na estrela Sirius. Mas além desses povos que utilizavam os calendários, também existem outros povos que utilizaram outros calendários, né? Eu adoraria fazer várias perguntas para vocês sobre calendários, porque é muito interessante. Porque existem várias culturas com calendários muito diferentes, né? Em 2012, por exemplo, muita gente achou que o calendário maia, né, que falava que ia terminar ou ia acabar um ciclo e tudo mais, achavam que era o fim do mundo, né? Mas não era, só significava que se terminava um ciclo, né? E isso depois, quem sabe, se der no finalzinho, eu falo um pouquinho sobre o calendário maia. Mas agora a gente vai falar sobre o tempo para as religiões. Por que o tempo para as religiões? Porque algumas religiões, né, as que mais a gente tem ligação, que a gente mais conhece, além do cristianismo, é o judaísmo e o islamismo, né, que todo mundo ouve falar mais, assim. Só que assim, às vezes a gente julga assim, o islamismo, a gente tem um judaísmo de alguma forma pejorativa, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, a gente nunca deve, sempre digo isso para vocês e vocês têm que entender uma coisa. A gente nunca deve ter preconceito. Ou seja, a gente nunca deve jogar pedra antes de conhecer. Ou então você pega um livro, sabe aquele livro muito feio, e já julga, esse livro é ruim, antes de ler. Porque às vezes a capa é muito feia, mas o livro é muito bom. Então, né, a gente não deve julgar antes de conhecer, certo? Porque às vezes você fala, o judaísmo, o ser muçulmano, o islã, né, já julga, são tudo terroristas, mas não é assim. Antes de você conhecer, você não deve julgar, certo? Assim como as religiões de matriz africana, elas têm uma história muito bonita e elas fazem parte da história, da construção da história brasileira, né? Então elas são muito importantes para a construção da história brasileira. E infelizmente hoje ela sofre muito preconceito, e isso é muito triste de ver, né? Então, antes de você julgar e de você jogar pedra, lembra que a gente não tem esse direito de julgar os outros e jogar pedra, porque a gente não é nada, certo? A gente não é melhor que ninguém para fazer isso, porque quando a gente morrer, a gente vira apenas ossos. E, infelizmente, quando passar uns 10, 12 anos que a gente morreu, a gente vira apenas ossos dentro de um pacotinho de lixo, porque coloca um outro caixão na cova que a gente tá. Então, vamos parar de julgar os outros, que ninguém é melhor que ninguém. Beleza? Então, vamos lá. Judaísmo. Criado há mais de 3.000 anos, o calendário judaico tem sua origem em histórias religiosas. Segundo a crença judaica, a lua nova do mês Nissan teria sido apontada por Deus a Moisés, pouco tempo antes da saída dos escravos hebreus do Egito. O fato teria acontecido 2.448 anos depois da criação do homem no mundo, Adão, que é considerado o ponto inicial da contagem de tempo desse calendário. Ou seja, para esse calendário, o mundo só inicia-se quando, né? Tipo, o mundo ele iniciou com a criação de Adão e Eva. Ele começou a ser contado no dia que Adão e Eva nasceram. Mas que dia foi esse? Segundo eles, foi, né? O fato teria acontecido em 2.448 depois da